De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, e tem uma bomba no ambiente gremista. Tem uma bomba nessa segunda-feira com a saída do vice de futebol Antônio Dutra Júnior, que, segundo o Grêmio, pediu desligamento do cargo. A gente vai trazer aqui detalhes e bastidores muito importantes desta decisão que impacta de forma significativa o ambiente e o vestiário gremista. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o like, porque tudo isso é muito importante para dar uma moral aqui para o canal Repórter Bruno Flores, beleza? Vamos lá, Antônio Dutra Júnior, o vice-presidente de futebol do Grêmio, segundo o Tricolor em uma nota divulgada no site, pediu desligamento do cargo de vice de futebol. Ele seguirá como um agente político, como um vice-presidente eleito que é do Conselho de Administração, mas deixa a pasta do futebol. Segundo o Grêmio, por questões pessoais e profissionais. O Dutra se manifestou no Instagram também, falando sobre essa saída. Colocou algumas fotos ali, falou sobre o projeto de reconstrução, sobre como ele passou por esse período aí de pouquinho mais de 6 meses, né, à frente do departamento de futebol do Grêmio, já que começou em dezembro do ano passado, quando o presidente Odorico Roman, então, estava assumindo a gestão do clube. Só que durante esse texto que ele coloca no Instagram, o Dutra menciona que essa transição, a saída dele do futebol, ela já era algo pensado e planejado que estava em vias de ser executado. É mais ou menos isso. Só que eu busquei algumas informações e eu falei com algumas pessoas do vestiário do Grêmio, do dia a dia, que me disseram que isso não é bem assim, que as pessoas não sabiam que ele ia sair. A maior parte do clube, inclusive as pessoas da direção, não imaginavam que o Dutra sairia nesse momento do departamento de futebol, que ele teria essa atitude de deixar o clube. Inclusive uma das pessoas que trabalha junto, né, que faz o dia a dia junto, me disse, olha, eu tô surpreso, eu não tinha a mínima ideia, não sei o motivo, não sei exatamente o que é o motivo pessoal, profissional, que faz o Dutra sair nesse momento. E isso é muito importante, porque o Dutra, ele é a pessoa que no sábado, depois da derrota para o Corinthians, vai a público respaldar o trabalho do Luiz Castro, dizer que o Luiz Castro é o treinador do Grêmio e fazer todas aquelas manifestações mantendo o treinador. A propósito, sobre o Luiz Castro, tá? Ele está mantido como técnico do Grêmio. Eu procurei essas pessoas depois da saída do Dutra também para buscar esse desdobramento e elas foram categóricas. O Grêmio tem treinador. A imprensa pode ficar tranquila buscando informação aí, porque já tem uma notícia bastante forte em termos de repercussão, que é a saída do Dutra. Não vai ter outra. Não vai ter a saída do Luiz Castro. Então o Luiz Castro, ele é o técnico do Grêmio, mesmo com a saída do vice de futebol que o contratou. E o Antônio Dutra Júnior, é importante dizer isso, queira ou não, e aí você faz o seu juízo de valor sobre isso. Eu sempre digo, né, as opiniões do canal, elas não são as minhas opiniões, são as opiniões das pessoas que são importantes, as pessoas que estão no dia a dia, as pessoas que estão no vestiário, as fontes com quem a gente conversa, jogador, dirigente, o técnico, porque são essas pessoas que têm as opiniões que realmente mudam o rumo do clube. E aí eu quero a sua opinião sobre isso, sobre essa saída do Antônio Dutra Júnior, mas você faz o seu juízo de valor sobre a personalidade, o estilo de atuação. O Dutra, que como eu disse, contratou o treinador, ele é um profissional dentro do futebol que não era só o vice de futebol decorativo. Ele tinha a atuação, ele fez contratações, ele era de pegar o telefone, falar com jogadores. O Everton, o goleiro, por exemplo, disse que foi uma conversa que ele teve com o Dutra em São Paulo. O Dutra viajou a São Paulo para fechar a contratação do Everton, que fez o Everton fechar o negócio. Então, assim, o Grêmio está tendo agora o desfalque de uma pessoa que tinha esse nível de atuação. E ele, queira ou não, ele chamava o protagonismo para si, porque ele era a pessoa que ia para as entrevistas, ele já deu várias entrevistas, não as coletivas assim, né, mas em programas de rádio e tal, falando que ele entende que o vice de futebol tinha que ter o perfil mais anos 90, de defender o clube, de ir para as entrevistas coletivas. E recentemente, nos últimos anos, é bem verdade, o Grêmio teve outros estilos de vice de futebol. Vice de futebol que não contratou técnico, vice de futebol que não tinha conversa muito direta com o treinador, né? A relação do Renato com o Romildo, por exemplo, né, que passava muitas vezes por cima
do vice de futebol. Repito, não estou dizendo que um é bom, um é ruim, cada um tem o seu estilo de trabalho. Mas é importante pontuar aqui porque essa era uma pessoa que tinha uma figura importante dentro da atuação do departamento de futebol. E a partir do momento que ela sai, isso tem o seu impacto. O Grêmio ele vai manter agora o Rafael Lima, que era o diretor de futebol, como o novo vice de futebol. E o Paulo Pelaipe segue como o diretor executivo de futebol. A princípio, o Grêmio não deve colocar um novo diretor de futebol nesse cargo que era do Rafael Lima, né? Uma pessoa abaixo do vice de futebol. Pelo menos até agora o Grêmio não anunciou isso. Até pode mudar esse cenário nos próximos dias, quem sabe nas próximas semanas, mas no primeiro momento isso segue. E o respaldo ao Luiz Castro, ele segue intacto. O Grêmio tem uma confiança absoluta que o Luiz Castro é o treinador do projeto, que ele valoriza a categoria de base, que os jogadores se dão muito bem com ele, as referências que o Grêmio tem de outros clubes em relação ao trabalho do Luiz Castro, clubes onde ele trabalhou, como o Botafogo, mas clubes brasileiros, inclusive, que tentaram a contratação dele, são muito boas, então o Grêmio mantém a confiança no trabalho do Luiz Castro. A saída do Antônio Dutra Júnior, o fim da linha do trabalho do vice de futebol, não respinga no trabalho do técnico que segue sendo Luiz Castro. Chegou até aqui? Deixa a tua opinião sobre tudo isso, o que mudou, o que deveria mudar, o que tu acha da saída do Dutra e o Luiz Castro. Fica? Teria que sair? O que tu acha? Coloca aqui nos comentários que eu tô lendo todo mundo. Deixa o like também, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e fica ligado, porque a qualquer momento a gente tá de volta com mais informações como essa, com detalhes, com apuração, com informação para você aí sim formar a sua opinião. Valeu?